Boa tarde, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, quem está falando é o Diácono Jorge. Eu queria estar lendo uma passagem da Bíblia, lá no livro de Tiago, para estar compartilhando com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, essa palavra tremenda que Ele nos ensina sobre acerca de provas e tentações. Lá no livro da Epístola Universal de Tiago, convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia aí para estar nos acompanhando. Capítulo 1 ele fala: Tiago, servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Versículo 2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisas alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado em uma para a outra parte. Não penseis tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se, irmãos abatidos, na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e sua flor cai, e a formosa paciência do seu aspecto parece, assim murcha, e também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de suas criaturas. Amém, meus queridos? Que nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração e meditarmos um pouco. Porque essa palavra quer falar o quê? Em meio às tentações, às provas que você está passando, independente do que for, você tem que estar o quê? Firme no Senhor. Firme no Senhor. E lembrando que se algum de vós tem falta de sabedoria, a palavra de Deus nos exorta aqui através da epístola de Tiago. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança no rosto. Ele nunca vai te cobrar o que ele te deu assim, passar no rosto, meu querido. Mas você, se quer sabedoria, se te falta, pede a Deus. Ele está nos exortando a isso. E ele está falando que para nós permanecermos firmes em meio às provações. Porque muitas vezes nós ficamos tristes, desconsolados, abatidos,
E ele está dizendo, não, seja firme, seja forte em meio às tentações. Porque aquele que vencer receberá a coroa da vitória. É a palavra de Deus que ele está falando, não sou eu, meu querido amado. Então que nós possamos estar firme e forte em meio às provações e às tentações. A única coisa que ele nos chama a atenção é que em meio às tentações, da concupiscência da carne, do desejo sexual, em fazer algo errado, lembra que o Espírito Santo ele nos mostra quando nós estamos sofrendo dessas tentativas. Ele nos alerta para isso. Então não deixe consumar. Porque quando se consuma isso aí, essa concupiscência, esse desejo de fazer algo errado, generaliza o pecado. Aí é mais complicado. Por isso, irmão, eu venho trazer essa palavra para que nós possamos atentar-nos a isso. Que antes que aconteça o pecado, o Espírito Santo vai te tocar, vai te mostrar. Por isso ele nos diz aqui, ó, na palavra de Deus, ele diz, bem-aventurado o varão que sofre tentações. Ele está nos alertando para isso. Nós sofremos tentações. Nós vamos sofrer tentações. Porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, diga, a gente não pode dizer, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. E a ninguém ele tenta a gente. Mas ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? O seu desejo errado, pelas coisas materiais que não necessitas, pelas coisas terrenas, pelo desejo da carne, pelo desejo de bebida, do vício da droga, aquele desejo. Não deixa que se concretize isso, porque quando se concretiza, o pecado é gerado. Por isso é que ele nos chama a atenção. Ó, no 15 ele fala, no versículo 15, depois havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Gera morte física, espiritual. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo veio para roubar e matar. Ele não veio para não querer o bem. Por isso que o mundo nos tem a oferecer, não aceita, irmão. A palavra de Deus está nos chamando a atenção. Que quando o pecado é concebido, a concupiscência dá luz ao pecado. Então não deixai, Pai, não deixai, meus queridos, que essa luz venha entrar na nossa vida e gerar essa concupiscência. Nós temos que buscar o que é perfeito diante de Deus. Por isso ele diz assim, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Querido, é a palavra de Deus que está falando e não sou eu. Então atentai-vos. Você que pecou, arrependei-vos. Arrependei-vos aqui, ó. O próprio livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 4 em diante, ele nos chama a atenção para isso. Ele fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, consiste-se inimigo de Deus. Ou cuidais, vós que vão, diz a Escritura, o Espírito em que nos habita tem ciúme, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus,
e ele chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai os corações. Senti a vossa misericórdia e lamentai, e chorai, e convertai-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A palavra de Deus está nos exortando a nos arrependermos e confessar os nossos pecados diante dEle. E Ele vos aliviará todo fardo, livrará a tua mão das coisas erradas que tu fizeste. Mas pela consequência do pecado irás passar. Mas diante de Deus, quando você confessa, e Ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Não deixes que o diabo te controle. Sejas forte, firme e tenhas fé, porque é isso que Ele nos quer. Ele sonda nossos corações, Ele nos conhece. E se tu queres ter esse encontro com Deus, se queres reatar isso, então seja firme e forte. Eu convido os irmãos para estar orando, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado e celestial, nesse momento em Tua presença, Pai, eu apresento a vida de cada um nesta tarde, Pai, que está ouvindo esta palavra, Pai. Ó Deus, que Tu possa, Pai, ir de encontro a Ele, Pai. Aqueles que estão tristes em meio às aprovações, aqueles que estão angustiados em meio à aprovação, aqueles que estão sendo tentados em meio às provações, Senhor, que Tu possa descer o Teu Santo Espírito, Pai, em seu coração e fortificar-o na fé, Pai. E saber, Pai, eles que saber que Tu és um Deus, Pai. Ó Deus, assim como o Teu servo, Pai, Tiago, Pai. Ó Deus, Teu ministro, Pai. Ó Deus, Teu discípulo, Pai, nos instruiu na Sua palavra, que Tu possa nesse momento, Pai, em que o Teu Santo Espírito tocar no coração de cada um, Pai, e fazer segundo a Tua obra, Pai, e transformar a sua vida. E, Pai, fortificai-vos, Pai. Pai, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que Tu possa vir, Pai, e tocar no coração de cada um e fortificá-lo, Pai. Não deixasse que caia, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Essa oração que eu faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém. Amados irmãos, obrigado por esse momento, que vocês possam aplicar nos seus corações essa palavra, porque essa palavra vem da parte de Deus. Amém, meus queridos, e obrigado por tudo.